Olá, bom dia. Estamos de volta com a palavra de esperança para a tua vida, para o teu coração. Quero louvar a Deus pela sua vida. Hoje, dia 14 de maio de 2020, estamos aqui para trazer uma palavra de esperança. E desde já eu quero convidar você para que você possa estar compartilhando essa live, compartilhando com seus irmãos, seus amigos, que você possa estar compartilhando com todos os seus contatos, a fim de que eles possam também ser abençoados com a palavra de esperança nesta manhã. Então eu quero convidar você a, nesse momento, estar compartilhando essa live. Nesta manhã estará ministrando para nós a missionária Margarida, e eu quero já convidar você para que possa realmente estar convidando outras pessoas, né? Hoje, uma manhã de quinta-feira, manhã abençoada, continuamos aqui nessa quarentena, acreditando que Deus está trabalhando e brevemente nós estaremos livres para nos locomover, livre dessa pandemia, livre desse vírus e novamente cultuando junto com os irmãos na casa do Senhor, tá bom? Quero convidar agora a minha esposa, a missionária Margarida, que vai estar ministrando a palavra de Deus para nós nesta manhã de quinta-feira. Compartilhe essa live e seja abençoado e abençoe vidas também. Bom dia, queridos, graça e paz. Que bom, né, estarmos de volta nesse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede, né? E nessa manhã eu já gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, onde nós estaremos trazendo uma breve reflexão acerca da palavra do Senhor. Eu creio que nessa manhã o Senhor, como todas as manhãs, o Senhor tem uma palavra para nós, né? E nesse dia, nesta manhã, não será diferente. Então, convido você, a todos que estão nos ouvindo nesse momento, abrir aí 1 Samuel, capítulo 17. Nós estaremos lendo dos versos 41 ao verso 45, tá certo? Nós estaremos lendo assim a palavra do Senhor. Ou melhor, vamos até o 49, ok? 1 Samuel, capítulo 17, do verso 41 ao verso 49, tá certo? Estarei lendo e você aí comigo vai estar acompanhando essa leitura da palavra de Deus nessa manhã. Diz assim: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança,
porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi com o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Queridos, vamos orar, né? Vamos nos colocar diante do Senhor nessa manhã. Vamos estar orando para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Senhor, nós te exaltamos, nós te rendemos graças, ó Deus, por esta manhã na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar, Senhor, assim a tua palavra, Pai, nesta manhã. Por isso, Deus, em nome de Jesus, quero te pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida daqueles que nos ouvem nesta manhã. Pai, nada sou, Senhor, nada posso fazer sem a tua direção. Por isso eu te peço que o Senhor nos ajude na ministração dessa tua palavra, que ela possa vir de encontro a cada coração nesta manhã. E que possamos verdadeiramente, ao terminar essa live, estarmos mais convictos, Senhor, e te servirmos a cada dia e sabermos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus dos exércitos. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e te glorificamos. Amém. Queridos, durante a trajetória da nossa vida, sempre surgirão gigantes, né? Que vamos ter que enfrentar. Os gigantes, eles representam situações e problemas que aos nossos olhos parecem ser impossíveis de resolver. Eles virão para nos desafiar, né? E aí, queridos, nós sabemos aqui que a história de Davi com o gigante, Golias, ela nos ensina que é preciso usar as armas certas. Muitas vezes, os recursos humanos não serão suficientes para nos garantir a vitória. E aí, queridos, eu pergunto para você, quais são as armas que você tem usado quando o gigante se levanta contra a sua vida? Queridos, na história de hoje, nós percebemos aqui que eu acredito também que todos vocês que nos ouvem nessa manhã, que nos acompanham, conhecem essa história, né? Uma história linda, uma história de coragem mesmo, coragem, podemos dizer assim. E nós sabemos, irmãos, que Israel estava no campo da batalha, né? E nós vemos então a palavra de Deus, ela nos relata que estava de um lado os israelitas e de outro lado os filisteus, né? E no meio se encontrava um vale, né? E então existia um homem chamado, aliás, um moço, um adolescente, podemos dizer assim, chamado Davi. Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele apacentava as ovelhas, ele passava, vamos dizer assim, a maioria do seu tempo cuidando dessas ovelhas, né? Alimentando essas ovelhas, dando água a essas ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. E a palavra de Deus nos diz então que um certo dia o seu pai chamou Davi e pediu então que ele fosse ao encontro dos seus irmãos. Porque os seus irmãos, eles estavam no campo de batalha e ele precisava receber notícias dos seus irmãos, né, como eles estariam. E também Davi aproveitou para levar alimento para os seus irmãos. Davi obedeceu a ordem do seu pai e a Bíblia diz que ele foi. Ele deixou alguém responsável para cuidar das ovelhas e foi até aquele lugar, até aquele local onde os seus irmãos, onde o povo de Israel, os israelitas, estavam ali no campo de batalha. E a Bíblia diz então, queridos, que quando
Davi se aproximou, estava justamente, exatamente, acontecendo um momento em que Golias, o gigante, de repente apareceu e ele então começou a ameaçar, né, os israelitas, dizendo que levantasse alguém que pudesse lutar com ele. Se os israelitas ganhassem a luta, então eles seriam escravos deles, ou seja, eles obedeceriam às ordens deles. Caso contrário, seria Israel que seria submetido às ordens dos filisteus. Então Davi chegou justamente nesse momento. A Bíblia nos diz que então Davi, ele disse então que seria, quem era esse homem? Quem era esse homem que estava confrontando ao Deus, ao Rei dos Exércitos, né? Os seus irmãos, os israelitas, a Bíblia fala que todos estavam temendo, porque ele era muito grande, ele tinha uma altura de 3.000, quase 3 metros, na verdade, né? Então, já pensou? Eles traziam realmente temor e eles estavam temerosos por conta disso. Como eles pensaram, como é que nós iremos enfrentar esse gigante? Mas Davi, com a coragem do que o Senhor deu para ele, o temor que ele tinha a Deus e a compaixão, vamos dizer assim, pelas pessoas, as pessoas que estavam ali, os seus amigos, seus irmãos, né? A sua família, vamos dizer assim. Então ele decidiu enfrentar o gigante. Então a palavra de Deus nos diz que Davi então aceitou o desafio do gigante, né? E quando ele se aproximou do gigante, o gigante então desprezou, por achar Davi tão pequeno, né, frágil aos olhos dele, talvez sem condições de o vencer. Então ele pensou, os israelitas já estão derrotados. Mas, queridos, Davi, o que nós queremos passar nesta manhã, nós queremos falar apenas das armas que Davi usou para enfrentar o gigante. Lembra que eu perguntei para você quais são as armas que você tem usado quando o gigante se levanta contra a sua vida? Será que nós temos verdadeiramente usado as armas certas, as armas corretas, né, para que nós possamos vencer os gigantes que vêm sobre as nossas vidas? Nessa manhã, irmãos, nós queremos falar do seguinte tema: enfrentando os gigantes da maneira de Deus. Aprendendo isso com Davi, porque Davi ele nos ensina 5 maneiras a forma de Deus, da maneira de Deus, como nós realmente devemos enfrentar os gigantes que vêm sobre as nossas vidas. Talvez nessa manhã você esteja enfrentando um grande gigante. Não somente esse gigante que nós temos enfrentado há quase 3 meses, né? Talvez ou mais. O gigante da pandemia, o gigante da coronavírus, que ele tem realmente se tornado um gigante nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que nos ouve nesta manhã, que esse gigante, ele não é maior do que o nosso Deus. E se nós verdadeiramente, se nós lutarmos com as armas corretas, com as armas que o Senhor nos deu, nós iremos, em nome de Jesus, vencer esse gigante, não somente esse, como outros que podem surgir ou que está surgindo agora na sua vida. Por isso, queridos, lá no verso 40, a Bíblia diz que Davi tomou para si 5 pedras lisas do ribeiro e partiu para desafiar o gigante que estava afrontando o exército de Israel, né? Então nós vamos ver quais foram as pedras ou quais as atitudes que nós devemos ter para derrubar os gigantes quando elas se levantam contra nós. E a primeira pedra que Davi usou, ou a primeira atitude, foi a pedra da coragem, né? Então, queridos, o medo, ele é um sentimento maligno, que muitas vezes, irmãos, eles paralisam as nossas conquistas. E a primeira reação que o homem tem depois que perdeu a sua comunhão com Deus por causa do pecado foi o medo. Então, enquanto o exército
enquanto os israelitas estavam com medo, né? Com medo de enfrentar o gigante, Davi, ele teve coragem. Davi teve coragem. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra lá em Josué, quando o Senhor disse para Josué que ele deve ser forte e corajoso, né? Então, a Bíblia, queridos, ela nos mostra que nós devemos ser fortes e devemos ter coragem. Coragem para enfrentar as adversidades da vida. Coragem para enfrentarmos os gigantes. Coragem para enfrentarmos os problemas. Coragem para enfrentarmos quando nós recebemos as notícias negativas nas nossas vidas. Nós precisamos enfrentar isso, mas enfrentar com coragem. Sabe por quê? Porque quem nos encoraja, irmãos, é a palavra de Deus. Quem nos dá coragem é a palavra de Deus. E se nós queremos vencer os gigantes que vêm sobre a nossa frente, queridos, nós precisamos ter coragem para enfrentar. Como você se encontra nessa manhã? Você se sente fraco? Você se sente desanimado? Você se sente triste, abalado por causa dessa situação? Mas eu quero lhe dizer que nesta manhã o Senhor está lhe dizendo: seja forte e corajoso. Seja forte, porque sou eu que lhe dou força, sou eu que lhe dou coragem, sou eu que lhe dou coragem para você prosseguir, para estar na minha presença e para verdadeiramente vencer os gigantes que vêm sobre a sua vida. Queridos, essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Essa foi a primeira pedra, a primeira atitude que Davi teve quando ele aceitou o desafio de enfrentar o gigante. Ele não aceitou despreparado, ele aceitou porque ele tinha coragem. Enquanto seus irmãos e todo o exército de Israel estavam temendo, estavam verdadeiramente pensando que iam morrer, pensando que os filisteus iam vencer eles, Davi chega com toda coragem dada pelo Senhor. Então, nessa manhã, se você se sente desencorajado, peça a Deus coragem. Peça a Deus que lhe dê coragem, porque Ele vai lhe dar e Ele vai te abençoar. A segunda pedra, ou segunda atitude que Davi teve, foi a pedra da perseverança. Querido, se Davi ele tivesse dado ouvido aos irmãos e a Saul, ele teria desistido de enfrentar o gigante. Sabe por quê? Porque quando ele chegou ali no campo de batalha, que ele disse que iria enfrentar o gigante, os seus irmãos o desprezaram. Seus irmãos disseram que ele fosse embora, o que é que ele estava fazendo ali? Saul também disse: meu querido, você não pode, você é moço, você não pode ir contra esse gigante. Então aquelas palavras negativas, irmãos, sobre a vida de Davi, se Davi fosse outro, se Davi não tivesse perseverança, ele tinha desistido naquele mesmo instante. Ele teria dito: realmente eu sou pequeno demais para esse gigante. Realmente é o que eu estou fazendo aqui. Vou entregar apenas as coisas que meu pai mandou e vou me embora. Não, mas ele acreditou em si mesmo. Pois já Davi, ele lembrou das experiências que ele já havia tomado quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele lembrou do urso, né? E ele lembrou também do leão, que tentaram roubar as ovelhas das suas mãos e ele venceu, né? E conseguiu realmente que nenhuma das ovelhas do seu pai fosse ferida pelo leão e pelo urso. Então, irmãos, perseverança é a capacidade de prosseguir. Mesmo em meio às impossibilidades, mesmo quando as pessoas não nos dão crédito e nem valor, precisamos prosseguir. Precisamos acreditar em nós mesmos. Precisamos acreditar que o Senhor, Ele nos dá capacidade para que possamos vencer, porque devemos ter perseverança. A palavra de Deus nos diz que
que não é de nós mesmos, mas essa capacidade ela vem do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos enche de força, é Ele que nos dá perseverança para prosseguirmos, queridos. Então, irmãos, mesmo que estejamos sendo ameaçados, como o povo de Israel estava sendo ameaçado por aquele gigante filisteu, né? Pelo Golias. Mesmo que estejamos sendo ameaçados, talvez pelo vizinho, talvez por alguém da nossa família, talvez por alguém que levantou um testemunho falso sobre as nossas vidas, talvez pelo fato de pregarmos a palavra de Deus, até por isso, às vezes, nós somos ameaçados e as pessoas querem que nós paramos. Como aconteceu lá em Atos com os apóstolos, né? Que o povo queria que eles parassem de pregar o evangelho, mas eles não pararam. Eles disseram que importaria obedecer a Deus do que aos homens. Então, queridos, nesse momento nós não devemos parar. Nós devemos continuar prosseguindo. Nós não devemos desistir. Portanto, devemos ser perseverantes. Nessa manhã eu quero lhe dizer, não desista dos seus sonhos. Persevere, busque em Deus a sua realização. Talvez essa pandemia tenha feito você desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos, desistir daquilo que você tem colocado diante do Senhor. Talvez você tenha dito assim, meu Deus, o tempo tem passado e nada tem acontecido. Eu vou desistir de orar, eu vou desistir de pedir a Deus isso, porque eu não estou vendo isso acontecer. Não, queridos, nós devemos perseverar sim. Não devemos desistir. Devemos pedir a Deus que Ele venha nos abençoar. Devemos pedir a Deus que Ele nos ajude a ser perseverantes, a não desistir diante das adversidades, das dificuldades, das palavras negativas, não, porque o Senhor quer que nós sejamos perseverantes. Então, meu querido, seja perseverante. De que é que você tem desistido? Não desista. Se você esses dias você desistiu de algo, volte a orar, volte a buscar, volte a colocar diante do Senhor, porque Deus deseja que nós sejamos perseverantes. Davi, ele não desistiu. Ele continuou com seu pensamento. Ele disse, não vou desistir. Ainda que eu não tenha as mesmas armas que esse gigante tem, mas eu não vou desistir, eu vou perseverar. Então não desista diante do gigante que se levanta contra você. Persevere, busque aquele que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Queridos, a terceira pedra, ou a terceira atitude que Davi, ele nos ensina aqui para usar as armas certas, é a pedra da humildade, né? Davi, ele reconhecia que quem lhe concederia vitória era Deus, né? Então, quando ele foi em direção ao gigante, ele não foi na força do seu braço, né? Veja que o versículo 45, ele é a chave realmente desse texto. Ele diz, olha, Davi diz, porém disse ao filisteu, tu vens contra mim com espadas e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Então, queridos, Davi, ele reconhecia, ele sabia que a sua vitória vinha do Senhor. Ele não estava ali com suas próprias forças, com seu próprio, dizer assim, eu sou o tal, eu vou conseguir. Não. Em primeiro lugar, ele sabia que a sua vitória estava no Senhor. Ele sabia que não era pela sua própria força ou pela sua própria capacidade. Não, ele foi humilde bastante para crer que a sua vitória ela vinha do Senhor. Queridos, tem muita gente se achando todo-poderoso, achando que pode todas as coisas. Queridos, tem muita gente se achando por aí, nesse tempo de pandemia, por exemplo, a gente vai no mercado, vai na farmácia, e a gente encontra tantas pessoas
sem proteção, né? Sem máscara, na aglomeração, porque se achando na sua própria força que isso não vai vir na sua vida. Pode até não vir, em nome de Jesus que não venha. Mas nós não podemos confiar nas nossas próprias forças, irmãos. Nós precisamos realmente usar aquilo que Deus tem proporcionado, que Deus tem usado. O povo da saúde, eles informam que a gente tem que fazer isso, então é porque Deus está direcionando e precisamos fazer. Então Davi, ele não acreditou nas suas próprias forças, mas ele acreditou que o Senhor era quem ele poderia dar essa força para vencer o gigante. Então, queridos, ele se humilhou, né? A terceira pedra ou a terceira atitude de usarmos as armas certas contra os gigantes que vêm sobre a nossa vida é nos humilharmos diante de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4 e 6, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, queridos, nós vencemos os gigantes quando de verdade nos humilhamos. Que nada vamos conseguir sem a ajuda de Deus, que se formos por nossas próprias forças, jamais conseguiremos. Então, sejamos humildes e reconheçamos que a força vem do teu Senhor. Então, nesta manhã, eu lhe digo mais uma vez, seja humilde. Reconheça que você não é nada diante do Senhor. A própria Bíblia, ela nos diz que sem Deus, nada podemos fazer. Queridos, nós não podemos fazer nada, mas é absolutamente nada sem a direção do nosso Deus nas nossas vidas. Queridos, nós somos pó, nós somos cinza, né? E o Senhor, se nós estamos aqui de pé, se nós nos mantemos de pé, livre dessa situação, é porque o Senhor, as suas misericórdias, ela tem nos sustentado a cada dia. E se não fosse o Senhor, nós não teríamos as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Então, você quer vencer os gigantes que vêm sobre a sua vida? Então, seja humilde. Reconheça que a sua força não é sua. Reconheça que a sua força vem do Senhor. E reconheça que com o Senhor nós podemos vencer. Porque é Ele que nos dá força. É Ele que abençoa. É Ele que tem prazer de trabalhar na vida daquele que tem um coração aquebrantado e humilde na sua presença. Davi venceu Golias, porque ele foi humilde. Porque ele não disse, eu vou no meu nome, Golias. Não, ele disse, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, que é aquele que me abençoa, que é aquele que me dá realmente a certeza e a convicção de que eu serei vencedor. Queridos, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. E você que está aí me ouvindo nesse momento, você tem autoridade para repreender, autoridade para orar nos seus filhos, autoridade para colocar a mão sobre os seus filhos e orar e repreender toda enfermidade. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele nos deu autoridade. E essa autoridade, irmãos, está no nome de Jesus. Então, foi no nome de Jesus que Davi foi. Ele se humilhou e ele foi. E ele verdadeiramente venceu o gigante. Amém? Nós ainda temos mais duas atitudes para falar. A quarta é a pedra da preparação, né? Para tudo que formos fazer na vida, irmãos, nós temos que nos preparar. Jesus, ele passou por um tempo, 40 dias no deserto. Ele se preparou para exercer o seu ministério, né? Ele passou lá 40 dias e 40 noites. Então, isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos nos preparar. Se o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, precisou se preparar, quanto mais nós, que somos falhos, que somos homens, que somos pecadores, né? Então, nós precisamos investir em nós mesmos. Nós precisamos nos capacitar para aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Então, eu quero dizer para você, use os recursos corretos para se preparar. Não aceite nada que não venha de Deus. Ó, veja só,
Saul, ele pegou a sua armadura e vestiu em Davi, para que Davi fosse vencer, batalhar com o gigante. Já pensou? Saul tão grande e Davi tão pequeno. E a Bíblia diz que as armas de Saul ficou terrível em Davi e ele não conseguia realmente se locomover. Então ele disse: eu não consigo com essas armas. Então eu vou lutar com as armas que Deus me deu, que eu tenho. Então a Bíblia diz que ele tirou, né, as armaduras de Saul realmente e foi lutar com as suas armas que você já conhece. Quais foram as armas de Saul, de Davi? As 5 pedras, né? Então, irmãos, ele sabia que deveria enfrentar o gigante com as armas que Deus lhe havia dado, né? E aí a pergunta é: como você tem se preparado com esse gigante da pandemia nesse tempo? Tem se preparado diante de Deus? Quais são as armas que você tem usado nessa preparação? Será que estamos preparados para vencer? Temos obedecido às armas que nos têm proposto para usarmos? São perguntas que nós precisamos analisar e pensar. Queridos, nós precisamos nos preparar. Nós estamos nos preparando há meses, orando, intercedendo, colocando diante de Deus a situação, né? E a cada dia a gente vê que a situação ela continua. Ontem eu ouvi aqui que os casos em Salgueiro, eles têm aumentado cada vez mais. E vemos então o apelo da Secretaria de Saúde, todo mundo fazendo para que todos fiquem em casa, não saiam sem necessidade. Queridos, mas qual é as armas que nós precisamos ter para lutar contra essa pandemia? As armas da oração, queridos. Nos colocarmos diante do Senhor. Tem muita gente que está passando por essas dificuldades, mas está querendo se livrar porque os outros estão orando. Não faz a sua parte, não ora, não se coloca diante do Senhor, não é humilde, não intercede. Queridos, nós precisamos usar as armas certas. A outra arma que nós precisamos usar é o cuidado que a Secretaria de Saúde nos fala. Usar água sanitária, lavar as mãos sempre, usar álcool gel, usar máscara. Quando sair, não estar dentro de aglomeração. São essas armas que nós precisamos usar para que nós possamos vencer, irmãos, essa pandemia. Para que esse vírus não chegue até nós. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer um apelo para você. Você que está aqui nesse momento, você que nos ouve, você que vai nos ouvir depois, se prepara. Em nome de Jesus, se prepara com todas essas coisas, mas se prepara diante de Deus. Coloque no Senhor, se ajoelhe, o momento que você tem, o tempo que você tem, se coloque diante de Deus, irmãos. Apresente o seu dia, peça a Deus um horário, não fique diante da televisão o tempo todo ouvindo os noticiários, porque isso desanima a gente. Não fique o tempo todo no celular, procure um momento para que você possa orar, colocar a sua vida, sua família e as tuas necessidades diante do Senhor. A Bíblia diz, a 4ª pedra foi essa, a pedra da preparação, querido. Nós precisamos nos preparar, né? Precisamos nos preparar para vencermos os gigantes que vêm sobre as nossas vidas. Você está se preparando? Nesse momento você está preparado? Quais são as armas que você tem usado durante todo esse tempo para que esse gigante seja vencido? Que você possa aprender com Davi, porque ele se preparou. Ele não usou as armas do Saul, mas ele usou as armas que ele tinha. E as armas que ele tinha foi o Senhor que lhe deu. Por isso ele venceu. E por último, nós vemos aqui a pedra ou a atitude que Davi teve para vencer o gigante. É a pedra da gratidão, né? Mesmo quando ele era pastor de ovelhas, Davi, ele era grato a Deus por sua vida.
E aí eu pergunto, você é uma pessoa grata? Você já agradeceu a Deus hoje por todas as bênçãos materiais e espirituais que Ele tem te dado? Sabe, irmãos, porque às vezes nós somos tão ingratos, porque às vezes nós focamos tanto apenas nos problemas e nós esquecemos de agradecer a Deus nos mínimos detalhes que Ele nos dá na nossa vida. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido a ser grata a Deus. Eu sempre agradeço a Deus por aquilo que Ele me dá, por aquilo que Ele faz acontecer, seja na minha vida, seja na vida da minha família, dos meus filhos. O mínimo detalhe que Ele permite acontecer na vida dos meus filhos, na minha vida, na vida da minha família, eu estou ali agradecendo a Deus. Eu sou muito grata a Ele, porque se não fosse Ele, irmãos, eu não sei o que seria de mim nem da minha família. Então, eu quero dizer para você que nós devemos ser gratos ao Senhor. Nós devemos lembrar de ser gratos, de agradecer a Deus por tudo, irmãos, que Ele tem feito por nós. E agradecer por aquilo que Ele vai fazer, porque Ele vai continuar fazendo. Enquanto nós estivermos vivos, tivermos propósito de existência, o Senhor vai continuar fazendo isso na nossa vida. Então, nós não devemos esquecer de agradecer a Deus. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui. Porque Deus é bom. E se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Devemos ser gratos a Ele todos os dias da nossa vida, porque todos os dias, irmãos, Ele tem cuidado de nós e dos nossos. Preste atenção. Faz uma análise aí, desde quando você aceitou a Cristo e desde agora, até esse momento. Quantas coisas o Senhor não fez por você? Quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas portas de emprego, tantas coisas o Senhor já fez. Tantas curas, né? Que o Senhor fez nas nossas vidas. Isso só o que nós vemos, porque tem coisas que o Senhor faz que a gente não vê. E nós vamos só ver isso na eternidade. Então, queridos, seja grato ao Senhor. Seja grato. Não seja ingrato. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus, irmãos, até por essa pandemia, por ela estar acontecendo. Porque talvez é por conta dela que você hoje é uma nova criatura. Talvez seja por conta dela que você hoje tem se despertado para orar, para buscar, para estar na presença do Senhor. Então, agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pela sua casa. Agradeça a Deus pelo suprimento das suas necessidades que o Senhor tem feito. O Senhor tem deixado você passar fome? Tem não, com certeza não. Talvez algumas necessidades, mas o Senhor, Ele tem nos abençoado, irmãos. Então nós temos mais, muito mais, do que motivos para agradecer e sermos gratos a Deus. Então Davi, ele também era grato a Deus. Ele sabia que todas as suas vitórias concedidas foi dada pelo Senhor. Por isso que ele era um homem grato a Deus. Então, queridos, vamos ser gratos ao Senhor. Quantas vezes o Senhor não tem entristecido conosco quando Ele nos dá algo e que nós simplesmente esquecemos de agradecer, né? Então, queridos, no verso 50, a palavra de Deus, ela nos diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Davi não usou espada, mas Davi, ele usou as pedras, as armas que o Senhor deu para ele, e ele venceu, né? Então, queridos, não importa qual seja o tamanho do seu gigante, não. Tome posse das armas corretas e das atitudes certas em Deus, que o Senhor fará com que ela seja derrotada, e nós seremos vitoriosos. Então, nesta manhã, que você possa tomar posse dessas armas maravilhosas que o Senhor tem nos concedido a cada dia. E que você possa usar elas diante do gigante que tem se levantado contra a sua vida. E com certeza, você será mais do que vencedor. Então, queridos, que Deus te abençoe, que o Senhor fortaleça a sua vida.
nós vamos estar aqui tentando agradecer algumas pessoas, né? Não sei se eu vou acertar aqui, o pastor Rubens saiu, mas tem algumas pessoas aqui. Eu quero agradecer a Deus pela vida de Thelma, agradecer a Deus pela vida de Luciene também, né? Quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por tudo que você tem feito, que o Senhor tem feito na sua vida. Eu quero agradecer a todos que verdadeiramente nos acompanharam nesta manhã, que o Senhor possa estar falando verdadeiramente ao seu coração. Eu não estou conseguindo aqui visualizar, mas eu quero agradecer a todos que estiveram comigo, a todos que estiveram ouvindo essa palavra, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa fazer de você um vencedor, né? Então, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você possa verdadeiramente se tornar um vencedor. Em nome de Jesus, eu quero orar finalizando e agradecendo a todos. Como eu disse, eu não consegui visualizar aqui a todos que estavam conosco, mas receba todos o meu agradecimento. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um final de semana assim abençoador, né? E que você possa verdadeiramente lembrar dessas 5 atitudes que nós devemos ter para vencer os gigantes que vêm sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, ó Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, nesta manhã, porque Tu és fiel, Tu és santo, Tu és o Deus de poder e graça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando cada um daqueles que nos ouviram nesta manhã, cada lar, Senhor, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre, Pai, assim, a vida de cada um dos Teus filhos. Abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa trazer, ó Deus, assim, ó Deus, coragem, possa trazer perseverança, possa trazer humildade, possa trazer preparação, ó Deus, e gratidão, para que nós sejamos tudo isso, Senhor, ó Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, toma nas Tuas mãos, visita a nossa cidade, visita, Senhor, repreendemos todo espírito, ó Pai, de vírus na nossa cidade, nos nossos estados, nas nações, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa permitir, Senhor, que esse vírus caia por terra, que essas vidas que estão infectadas sejam curadas e que a graça do Senhor, Pai, se manifeste, meu Deus, na vida dessas pessoas. E que essas pessoas possam verdadeiramente, Senhor, ter um coração, Senhor, voltado para Ti. Deus, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que possam, Deus, ser libertos. Porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Amanhã, às 10h15 da manhã, o pastor Rubens estará de volta, né, com a nossa live, que você continue atento àquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Que Deus abençoe. Um abraço para todos. Amém.